Bom dia a todos. Ouvindo o novo legal do aberto à sessão, autorizo o vereador, primeiro secretário Regilson Brito, que faça a leitura do salmo em oração do Pai Nosso. Leiamos Salmo 88, versículo 2 e 3. Senhor meu Deus, clamo a Ti o dia todo, e durante a noite me dirijo a Ti com meu lamento. Que minha oração chegue à Tua presença, inclina Teus ouvidos ao meu clamor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu coloco a ata da reunião anterior em aprovação, que for a favor, permaneça com o teu contrato levado. Aprovado. Nesse momento quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar em mais uma reunião ordinária da Câmara de Careiro da Vara. Quero registrar a presença do vereador Eduardo Barbosa, registrar a presença do vereador Luan Corrêa, registrar a presença do vereador Nonato Conde, registrar a presença do vereador Chechel, segundo a ver aqui do vereador Hernán Holanda, e o vereador Hernán Holanda não se encontra, vocês sabem que está Dodói, registrar a presença aqui do vereador Regilson Brito, registrar a presença do vereador Valdemiro Falcão, registrar a presença da vereadora Fabiola Rocha, a vereadora Graça Martins não se encontra ainda, e o vereador Chicão também não se encontra, mas está aqui no da cidade, né? Gente, teve um convite aqui do vereador Luan, chamando o secretário de Defesa Civil Jean, e ele ficou de vir, mas até agora ainda então vamos dar o procedimento e vamos aguardar. O secretário que está tentando falar com ele aí, qualquer coisa que eu autorizo o vereador, o primeiro secretário, que faça a inscrição dos vereadores no pequeno e grande expediente. Vereador inscrito no pequeno expediente, alguém? Fazer a inscrição no pequeno expediente. Vereador Luan. Mais ninguém inscrito no pequeno expediente. Convido para o grande expediente algum vereador inscrito. Vereadora Fabiola Rocha. Chegou. Irmã, e aí, irmã? Mais alguém inscrito no grande expediente? Mais ninguém? Oi, ó.
autorize o vereador, primeiro secretário, que faça a chamada dos vereadores que pediram. Vereador Luan Correia, o senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, internauta ligado nas mídias digitais desta casa, meu muito bom dia todo. Quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Senhor presidente, a minha vinda a essa tribuna é para falar da causa que é número 1 de reclamação dentro dessa casa e com certeza de reclamação para os novos edis, que é a empresa Amazonas Energia. Senhor presidente, é inadmissível que a empresa Amazonas Energia ela consegue ser péssima. A empresa Amazonas Energia é essa que deixa a comunidade há quase uma semana sem energia elétrica. O Careiro da Vaza provavelmente é o município campeão com a falta de energia. Então, eu venho a essa tribuna fazer um pedido para os moradores, para que faça denúncia na ANEEL. Não adianta de nada nós fazermos essa denúncia, sendo que nós somos 11 vereadores. Mas se todo mundo que se sentir insatisfeito contra essa empresa, faça essa denúncia na ANEEL, procure a ANEEL. Não venha perder seu tempo e vir fazer a denúncia na própria empresa, que isso não vai acontecer nada, não vai trazer melhoria de nada. Então, peço dos moradores para que entre no site da ANEEL, ligue para a ANEEL e formule a sua denúncia. E também, senhor presidente, eu venho deixar toda a minha solidariedade aos municípios, ao povo que depende da BR-319. Estamos com quase 48 horas que a BR-319 está paralisada. O DENIT ele vem fazendo um desserviço para a população do norte, não só para o município do Careiro da Vaza, onde essas pontes estão arriadas. Deixo aqui a minha total solidariedade para os trabalhadores que dependem dessa rodovia. Deixo aqui minha total solidariedade para os comerciantes ali da Gutierrez, para os feirantes e os ambulantes que dependem dessa trafegabilidade da BR-319. É inadmissível que vai fazer 3 anos e o governo federal não consegue entregar uma ponte. Se essa rodovia fosse uma rodovia do eixo sul-sudeste ali, com certeza ela já estaria pronta. Mas quando se trata do norte, eles pisam em cima. BR-319 é esse que é um sonho de todo o povo amazonense. É um sonho do povo de Roraima, do povo do Amazonas, de trazer dignidade, de dar direito constitucional de ir e vir. E isso o governo federal vem tirar do nosso povo. Ainda tem uma irresponsável de uma ministra de Estado que diz que essa BR é para passear. E se daí, se for para passear, é um direito nosso. É um direito nosso de ir e vir. Estão cerceando esse direito. Uma ministra de Estado irresponsável que poderia ajudar o povo do norte, da qual faz parte. Por isso, deixo minha total solidariedade a todas as pessoas que dependem dessa rodovia, lembrando que o Careiro da Vaza é a porta de entrada da BR-319. A prefeitura mandou um projeto para essa casa aqui, número 693 de 2027,
623, de 27 de janeiro de 2025, sobre reestruturação e modernização administrativa do Poder Executivo, pedindo a criação de uma secretaria. O momento não é de criação de secretaria. O momento não é de criação de cabide de empregos. O momento agora é de dar uma resposta para aquelas pessoas que estão no fundo, que até o momento nós não sabemos qual é o plano de governo da prefeitura. Esse é o momento. Por isso, a orientação do progressista nessa casa é votar contrário a essa matéria, pois entendemos que o momento não é para criar mais empregos. A prefeitura, quando ela responde os nossos requerimentos, eles falam que não tem dinheiro, que nós somos um município pobre. Peço o horário do partido, presidente. Peço o do partido. Entendeu? O momento não é de criação. O momento hoje é de a gente dar a resposta para as pessoas que estão no fundo, desamparadas pelo poder público municipal. Esse é o momento. Então, o progressista vota contrário, já adianto, a essa matéria, que é um escancaro na cara da população. Um prefeito que diz que nós somos um município pobre, que o repasse caiu, e vai trabalhar com quase 100 milhões de reais, fora emendas, fora repasses, eu não entendo. Então, o progressista vota contrário a essa matéria. Obrigado, senhor presidente. Para o pequeno expediente, nós chamamos o vereador Eduardo Barbosa. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plateia, funcionários da casa, internauta que nos acompanha pelas redes sociais, minha saudação e paz e bem a todos. Senhor presidente, quero fazer referência a essa realidade que aconteceu no município do Cariri da Vaza nos dias 1º e 2 de junho, esse final de semana, com questão das constantes interrupções de energia elétrica no nosso município. No ano passado, como presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, nós realizamos uma audiência pública, que muitos estavam aqui, participaram, né, para cobrar justamente soluções para aquela parte do Altamiri das interrupções de energia. E uma das propostas nossa, da comissão à época, era justamente que a Amazonas Energia criasse o cargo do eletricista comunitário. O que é o eletricista comunitário? São pessoas credenciadas pela Amazonas Energia que morem na comunidade. Na realidade, esses eletricistas já existem. A diferença é que eles não são credenciados pela Amazonas Energia e quem paga é o povo. Quando dá problema, as comunidades têm que chamar aquele cidadão para poder religar a energia, porque não adianta esperar pelo tempo de resposta da Amazonas Energia é muito grande. Porque o expediente começa às 8, daqui que a equipe saia daqui, chega até a comunidade, já está no fim do dia, dependendo da localidade. Então, por isso que a gente cobra mais uma vez a questão, né, da implantação desse programa, que a gente pode chamar do eletricista comunitário, para resolver muita coisa. Isso aí vai ser bom até para a própria empresa, em questão de custos e em questões de notificações, a comunidade abrindo chamadas por conta de falta de energia elétrica, senhor presidente. Fica nosso repúdio, fica a nossa cobrança para a Amazonas Energia que realize essa ação para que nas comunidades possa melhorar. Senhor presidente, o Curari ficou lá quase 2 dias sem energia.
o Altar Mirim constantemente sem energia. Aqui a Terra Nova com aquela gambiarra que é feita ali no Rebojo, também outro problema sério e grave, faltando energia para a Terra Nova e o Marinho, né? E até aqui também para cima, o pessoal daqui me ligando, que o programa Luz para Todos chegue, as pessoas que não têm energia ainda dentro do nosso município, está bem avançado, né? Tivemos uma resposta bem boa, podemos dizer assim, por parte do Ministério das Minas e Energia. Inclusive, a Amazonas Energia já apresentou também esse requerimento, solicitando a eletrificação, Luz para Todos, para a eletrificação das referidas comunidades que nós citamos aqui em nosso requerimento. Senhor presidente, uma outra ação, questão da comunidade Maranata. Os comunitários da comunidade Maranata, lá no Cumã, eles estão lutando para trocar uma caixa d'água. Lutando para trocar uma caixa d'água lá. E faz tempo. Eu já falei diversas vezes com o secretário, sempre tenho conversado com a comunidade, mas o problema não é resolvido. O que aconteceu foi que chegou agora o ofício, que é o prefeito, como tem feito, jogando a realidade para a comunidade. A comunidade vai assumir uma bomba, né, que não está terminada, e a prefeitura praticamente lavando as mãos nessa realidade. Então, gente, senhor presidente, fica aqui a cobrança, uma caixa d'água com a comunidade inteira, né? E não consegue. Inclusive tem pedido aqui do vereador, se eu não me engano, o Chechel fez esse requerimento pedindo vereador da base, mas as coisas não acontecem, infelizmente. Então fica aqui a nossa solicitação para que a prefeitura providencie essa realidade com questão a caixa d'água da comunidade Maranata e as diversas outras comunidades que estão com esse problema de abastecimento de água. Eu digo, senhor presidente, já começou a piscar aqui. Não tendo mais vereadores que no pequeno expediente, eu autorizo o vereador Edilson Brito que faça a chamada dos vereadores dos grandes pedidos. Chamando para o grande expediente, vereadora Fabiola Rocha. 30 minutos. Bom dia a todos. Nesse momento, bom dia a todos. Nesse momento aqui quero saudar todos presentes, em nome do nosso presidente, vereador Totonho. Saudar também nossos colegas, amigos internautas que nos acompanham. E diante a todos que estão aqui. Senhor presidente, a minha vinda nessa tribuna hoje é para falar de um assunto muito importante que há muitos anos foi calado dentro do nosso município. Mas tem momentos que as coisas começam a vir à tona e a gente não precisa mais deixar debaixo do tapete, né? E nos últimos tempos tenho escutado muitos relatos mostrando como a saúde mental no nosso município ela precisa ser tratada com mais atenção e mais cuidado, né, em nosso município. A verdade é que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades silenciosas e não podemos mais adiar essa discussão. Por isso, hoje, eu apresento uma série de requerimentos voltados à saúde mental. E já vou citá-los aqui hoje, nesse momento, na tribuna. O primeiro é a indicação para a contratação de uma coordenação de saúde mental na Secretaria de Saúde. Alguém que possa realmente pensar nessa realidade como prioridade, planejamento das ações e acompanhamento de perto das necessidades da população. Também estou propondo a realização de uma audiência pública com as autoridades competentes, profissionais da saúde e comunidade. Esse espaço será fundamental
para ouvirmos quem está na linha de frente e também quem sente no seu dia a dia a falta de uma rede de apoio mais forte. Quando eu venho fazer essa indicação, propondo essa audiência pública, eu me refiro muito à nossa localidade de Altaz-Mirim. Nossos vereadores aqui têm ciência disso, Chechel, Chicão, dentre os demais. Quanto jovens estão adoecidos naquela localidade. Por isso que eu digo, e volto a ressaltar a importância da gente fazer esse trabalho lá. Né? Falar mais sobre isso, falar sobre esse cuidado, o porquê disso está acontecendo. Certo? Nada é por acaso, algo realmente está acontecendo naquela comunidade. E quando a gente falar desse assunto, outras comunidades, sem dúvida alguma, vai relatar casos também, porque é o que a gente vem acompanhando, é o que a gente vem recebendo mensagens todo o tempo. A equipe de saúde nos relata constantemente de jovens e adoecidos, famílias adoecidas. Então a gente precisa também ter esse olhar e com certeza fazer esse trabalho por lá, iniciar por lá. Outro passo importante também é a contratação de psicólogos para todas as equipes de saúde. Isso vai permitir que o atendimento psicológico chegue de forma mais acessível às pessoas com escuta, acolhimento, acompanhamento contínuo. Quando eu digo que a gente precisa de psicólogos em todas as equipes de saúde, eu digo por conta da necessidade. Não adianta eu fazer uma ação de saúde mental se eu não vou dar continuidade a esse tratamento. Semana passada eu conversei com secretários de saúde, conversei com o prefeito, falei da necessidade disso. Amanhã inicia uma ação de saúde mental no Altaz-Mirim. Muito boa iniciativa. Mas para o trabalho que a gente quer que aconteça no nosso município, ainda não é o suficiente. Então, assim, eu peço atenção ao secretário de saúde em relação a isso. Que veja com atenção a necessidade de a gente ter profissional de saúde acompanhando as equipes em cada área, em cada comunidade, porque não adianta eu diagnosticar um paciente se eu não tenho um profissional para acompanhar ele no seu retorno. Outro passo importante, como parte essencial dessa estrutura, também solicita a implementação de um CAP Suporte 1, um espaço adequado e equipe preparada para atender quem precisa de cuidado diário e especializado. Esse profissional de saúde, quando ele identifica o paciente em crise e ele retorna para a sua comunidade, certo? O médico, ele acompanha, o psicólogo acompanha, mas ele precisa ainda de um local de referência onde ele vai encaminhar aquele paciente, que ele não consegue tratar realmente na área. Então a gente precisa, é necessário, não é de hoje que a gente vem falando sobre a falta do CAPS. Então, a gente precisa que esse CAPS seja implementado no nosso município também. Cada uma dessas ações tem o objetivo de oferecer apoio real a quem está passando por momentos difíceis. Porque saúde mental é um direito, é um cuidado das pessoas e, acima de tudo, um compromisso levado a sério. Então, eu digo aqui aos meus colegas vereadores, né, que vocês possam olhar nessa pauta com muito carinho e cuidado. Porque cada um de nós aqui presente pode adoecer, né? Então a gente não pode fechar os olhos para essa doença que é chamada doença do século. Crianças, mães, pais, adoecidos, e a gente não está tendo esse olhar humanizado. Então a gente precisa realmente trabalhar esse cuidado, trabalhar as famílias da comunidade e também não esquecer do nosso profissional de saúde, porque a gente não deve também sobrecarregar o nosso profissional de saúde. A gente, quando fala de cuidado, fala também do nosso profissional de saúde. Quando eu falo que é necessário um psicólogo, um CAPS, eu falo porque se eu disser apenas que uma ação de saúde mental vai resolver aquela situação, não vai. E eu até converso com o secretário que seria interessante ele até fazer alguma aliança, um acordo com a Secretaria de Educação para que trabalhe em conjunto. Lá também tem uma equipe que foi contratada recentemente, que pode auxiliar também
na escola, pode auxiliar também os nossos profissionais de saúde, porque as nossas psicólogas da Secretaria de Saúde, elas trabalham a parte clínica. Então, se a gente sobrecarregar esse nosso psicólogo, ele também acaba adoecido. Com palestra, com atendimento, não que ele não possa fazer. Pode fazer sim. Mas se a gente fizer uma parceria com todos os órgãos que a gente sabe no município que também tem esses profissionais, facilita o trabalho de todo mundo. Né? Vereadora, uma parte. Você diz. A gente se fala em muitas coisas aqui no município, se fala em CAPS, mas voltando a uma situação chamada SPU, o município de Careiro da Várzea perdeu muito na questão SPU. Vamos dizer, a gente ganha um CAPS, a gente vai colocar onde? De imediato precisa de uma documentação de terra. Eu sei o que a gente já passou aqui para algumas coisas para ser construído nesse município. Hoje, muita coisa agora que está desenvolvendo. Tivemos momentos difíceis, vereador Regis, quem estava aqui, Falcão, Totônio, a gente passou um momento difícil, entendeu? Aqui, por a gente não conseguir construir nada, porque a gente era impedido de algumas coisas. A nossa REUSB não saiu por motivos políticos mesmo, que a gente não desenvolveu, que hoje era para a gente ter uma organização das terras daqui daqui do município, aqui da vila, aqui da parte urbana. Infelizmente, tudo atrasou para nós. Porque se a gente, acho que tem já esse caminhamento do CAPS para cá. Mas a gente vai se deparar com o quê? Eu vi agora, recentemente, para se fazer aquela parte do hospital ali, aquela parte de reforma, foi preciso o deputado Silas cair de falar sério com o superintendente daqui, para que gerasse esse documento para poder construir a parte da frente do hospital. Então, uma coisa que eu peço aqui, não é, eu sei que fugindo um pouco da coisa, eu acredito que a gente precisa ver essa situação, SPU novamente, voltar a ver essa situação, porque a gente perde muita coisa aqui quantas coisas a gente já perdeu aqui? A gente já perdeu CRAS, a gente já perdeu CREAS, a gente já perdeu tanta coisa que veio do governo federal, precisa da documentação de terra. A gente se impede, quando chega no momento de ter alguma coisa, a gente não consegue. Eu vejo que o CAPS é uma situação que vai ter, você vai colocar onde? Cadê o documento? É uma situação, entendeu? Eu acredito também que, resolvendo essa situação, a gente vai poder avançar muito no município, trazendo a SPU e organizando. Conseguiu agora, um dia desse, o documento. Foi preciso o deputado deferir lá junto com o superintendente para poder sair, Regis, o documento para fazer a parte do hospital, que já era para estar bem adiantada, mas infelizmente foi impedido por causa da SPU. Então é um órgão que se diz várzea, é com ele, mas a gente não consegue avançar. De jeito nenhum, fica parado, a gente vai lá, se anima e depois para tudo, Chicão. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente aqui na Câmara, a gente precisa ver essa situação, se unir com o prefeito para a gente botar para desenvolver isso, porque a gente vai poder avançar com várias coisas. Olha a importância que tu sabe de um CREAS para cá, para esse município, um CRAS de referência. Não consegue, porque não tem documento, essas terras daqui não tem documento, é só recibo. Né? Pro governo, antigamente, lá atrás, se conseguia fazer uma obra, hoje não consegue mais. Tem que ter o documento e a gente fica impedido disso. E eu parabéns para você por tudo isso que você está falando, mas parece que já deu o secretário parece que já deu está montando um projeto aí sobre essa questão já nas escolas, né? Nas escolas do estado. É o que eu citei aqui, né? Amanhã a gente já inicia uma ação de saúde mental, né? Que no meu ver, mas uma iniciativa boa, como eu deixei bem claro, só que ainda não será o suficiente. É o meu ponto de vista. A questão de documento de terra, sim, eu sei dessa informação, mas se a gente ainda ficar de braços cruzados, não buscar os órgãos competentes para que isso se resolva, a gente também não vai andar, vai sair do lugar, né, É por isso que a gente tem que se unir aqui e correr atrás aí dessa situação para a gente poder avançar. Se traz tantas obras, mas não consegue avançar, infelizmente. Eu peço que a gente vamos correr atrás disso, vamos fazer um requerimento, vamos fazer algo para que isso avance, porque senão a gente vai ficar, toda vez que a gente for construir alguma coisa,
vai ficar nessa pendência aí todo E dia. é uma necessidade, Uma né? necessidade Não só grande. isso, tanto do Até jovem então, a gente precisa. aqui que mora aqui na vila, qual o documento que tu tem? Tu tem simplesmente um recibo, tu não tem nada. O Thierry também, né, Jesus? Tá bom, gente? Para finalizar essa fala de saúde mental, a senhora mesmo já deixou bem clara a importância disso. Então, que a gente realmente venha ressaltar e ter esse olhar quanto à questão de terrenos, questão de documentação, né, regularização, para que a gente realmente consiga trazer esses órgãos que vão fazer um trabalho significativo dentro do nosso município, certo? E aí, aproveitando esse momento, né, já pedindo aos nossos colegas vereadores que olhem com atenção e que aprovem todas essas causas junto comigo, eu também venho falar e perguntar, na verdade, do nosso secretário de saúde, se o funcionário, né, na verdade, nem sei se é funcionário, o seu Miguel, que é o motorista da Dainha, se ele ainda faz esse serviço. Porque quando a gente liga, ele simplesmente não atende. Quando o paciente precisa, ele também não atende. Não sei se é porque não quer, enfim, eu também quero essa resposta. Se esse profissional, né, que até no meu entendimento, ele está contratado, né, para fazer esse serviço, e não é. E chegou até mim hoje, né, um áudio, não tinha motivo nenhum para ficar falando nisso, mas chegou um áudio que ele disse que eu não tenho obrigação nenhuma de atender vereador. Realmente, você não tem obrigação nenhuma de atender vereador, mas tem obrigação de atender a necessidade da nossa comunidade. Porque se um paciente está precisando, meu amigo Miguel, é sua obrigação. Afinal, você está recebendo para isso. Então, secretário de saúde, por favor, preciso dessa resposta, se o seu Miguel ainda é funcionário da prefeitura. Obrigada, gente. Vereadora, só uma parte. Ele tem a obrigação de atender o vereador. Porque se ele não quer atender o vereador, então pegue o beco, vá para o trabalho privado, né? Porque lá os fiscais não são os vereadores, são outros. Mas no serviço público, os fiscais, quer ele queira ou não, até que mudem a legislação, são os vereadores. Então ele tem a obrigação de atender e dar satisfação aos vereadores, principalmente no sentido que ele tem um transporte que as pessoas que precisam usam, né? Porque muitas vezes acontece, a gente é cansado de ver nas redes sociais, funcionário público que está usando o transporte da prefeitura para comprar compra no supermercado, enquanto as pessoas que precisam não têm. Então, quero dizer, não conheço o seu Miguel, não sei se ele também ainda é funcionário, mas se for, ele tem a obrigação de atender e dar o retorno devido que a senhora merece e todos nós aqui desfocados. O que acontece é que ele prefere desligar o celular. Enfim, obrigada, gente. Entendido, seu presidente. De surpresa. Aí ele vai atender também. Acabou. Ainda tem o nome escrevendo, grande? Tu te escreveu? Na tua cabeça ou no livro? É sabido, garoto. Eu me inscrevi, só depois de né, isso? Eu me inscrevi igual tu, na minha cabeça aqui também. Como você escreveu? Mas aqui no teu grupo. Chamamos para o grande expediente o vereador Regis Suplido. Bom dia a todos. Quero, na pessoa do presidente, saudar os nobres vereadores. Quero cumprimentar a plateia que nos assiste aqui na Câmara e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Um forte abraço. E usar desse grande expediente para discutirmos um tema aqui que foi citado, né, no pequeno expediente pelo nobre vereador Luan Correia, Eduardo Barbosa também, né, e felizmente no pequeno expediente a gente não pode partilhar, mas
é um assunto bastante polêmico, né? Questão da Amazonas Energia, já vem há bastante tempo, né, causando desconforto à nossa população. Vamos falar pelo Careiro da Vaza. E o vereador Eduardo Barbosa, o senhor citou os nomes de algumas comunidades, e eu digo que a Terra Nova, vereador Eduardo, é que tem padecido mais com essa questão da energia. A gente teve um relato de que a energia foi por volta das 10 horas, 9 horas da noite de sexta-feira, Eduardo. Ficou a noite de sexta, ficou sábado o dia todo, ficou sábado a noite toda de novo e veio voltar domingo pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, e quando foi à tarde, foi embora de novo. E passou a noite toda de domingo, eu não sei a hora que foi restaurado a energia, já na segunda-feira. E, infelizmente, né, nós temos relatos, né, eu tenho áudio e denúncia de pessoas que a nossa gerente aqui, ela criou um grupo e, infelizmente, as pessoas não podem comentar nada no grupo que foi criado, que ela bloqueia as pessoas. E parece que no grupo, se tiver 2 ou 3 pessoas, já são muitas. O resto está todo mundo bloqueado. E eu acho que, como gerente da empresa, representante da empresa, né, e até como morador do nosso município, deveria ter uma preocupação, Eduardo, de pelo menos dar uma notícia, explicar, olha, hoje nós tivemos um problema, isso, e infelizmente não vai poder ser restaurado a energia, né? Que as pessoas, de uma certa forma, irão se preparar, né? Olha, eu vi no jornal ontem, pela manhã, a Águas do Amazonas, botando uma nota, que quase toda Manaus ia ficar sem água. Eles já fizeram essa nota e mandando as pessoas se organizarem para que elas possam se preparar para isso. Infelizmente, né, falando daquela parte lá da Terra Nova, né, as pessoas buscam informações e não sabem a quem recorrer. Quando poderiam recorrer à nossa gerente, né, que está respondendo pela empresa, infelizmente as pessoas são bloqueadas naquele momento, né? E isso é muito triste, né, porque nós ouvimos das pessoas, Eduardo, relato de que as pessoas de fora que ocuparam esse cargo estavam exercendo bem melhor do que uma pessoa do nosso próprio município, né? Isso deixa a gente muito triste, né? Porque era para ser diferente. A gente não gosta de ouvir elogios das pessoas que chegam de fora para trabalhar no nosso município, né? Pelo menos eu prefiro ouvir elogios dos nossos munícipes, né, sendo elogiados. Mas, infelizmente, nesse caso incerto, né, está sendo de forma contrária, né? A gente ouvi muitas pessoas dizendo, os outros gerentes eram bem mais atenciosos, eles davam uma resposta, eles falavam, eles comunicavam uma situação para tentar resolver, né? Mas a celeuma da energia, essa é a palavra correta, dentro do nosso município, se tornou tão complicada que eu acho que está até difícil de explicar como é que está sendo conduzido essas coisas. Senhor presidente, o senhor tem a parte. Bom dia a todos. Vereador, obrigado pela parte concedida. Se Terra Nova está ruim, mas para estar ruim a energia, imagina Nato Reis, que é o último local. Porque eles me passaram, eu estou me ligando direto, que essa semana, isso aí segundo eles, semana que passou, eles garantem que não teve 24 horas de energia no Lago do Rio.
Eu até mandei fazer um pedido no meu gabinete ontem, melhoria, principalmente Lago do Rei. Se Marimba, Terra Nova, Marimba está ruim, imagina Lago do Rei. Eu tenho umas fotos aqui, que a pessoa que me ligou, esse dia tirou foto ontem que ele leciona no Marimba. Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação do esporte. Tá, quase tudo é na moita, o fio, posto bem pouco. Tem alguns postos bons, mas está quase virando. Então a gente aproveitar o impacto aqui e pedir aí a Manaus Energia que faça uma melhoria, meu amigo, do jeito que está. Vou dizer uma coisa, aqui no Cambiche também não está fácil não, aqui é por lá porrada. Está queimando muita coisa aqui no Cambiche. Tá, é só isso. Obrigado aí, vereador, pela parte. Vereador Eduardo, você tem uma parte? É só para complementar mais alguma coisa, assim, nós tivemos aqui o diretor da Amazonas Energia esteve aqui, ele falou que a Amazonas Energia não pode criar rede sem o recurso federal, mas manter é responsabilidade dele. E aí a gente não entende o que a Amazonas Energia pensa, meu amigo, porque ela tem um problema, ela vai lá e remedia, não vai para resolver, né? E aí o município fica pagando nesse sentido. Eu já denunciei para mais de 5 vezes, e ontem de novo, a ANEEL. Mandei um ofício do meu gabinete denunciando a Amazonas Energia por essas constantes faltas de interrupções de energia e a grave constante. E só para finalizar, o senhor sabe por que a Amazonas Energia não faz esses avisos de interrupção? Porque talvez no dia que ela fizer o aviso de interrupção é o dia que vai ter energia, porque os demais dias não tem, não funciona, entendeu? É falta de energia, Vossa Excelência sabe, direto. Agora me ligaram do Cambiche, como o Totônio está falando, não tinha energia lá, não sei se já foi restabelecido. Está muito caótica a situação da nossa energia no município de um modo geral. De um modo geral, eu estou aqui pontuando mais a Terra Nova, e a gente sabe, vereador presidente, que de determinado local da Terra Nova para frente só tem um fio de média tensão. E aí, quando esse fio é desligado, fica parte da Terra Nova, fica Marimba e Lago do Reis, que está lá no final da rede. Isso aí é automático. Então, o problema que as pessoas do Paraná, principalmente de área determinada local da costa da Terra Nova, Paraná, sofre, o Marimba e Lago do Reis sofre do mesmo jeito. É complicado. É uma área muito grande. Às vezes as pessoas dizem, vereador Falcão, que é necessário ligar, abrir OS. Isso tudo é conversa, porque aqui na geração aqui, quando abre Terra Nova, fica fora, Terra Nova, Marimba, Lago do Reis, aqui eles sabem, porque eles sabem a quantidade de geração que eles têm que colocar para aquela área. Quando desliga para lá, aqui aparece, não tenha sombra de dúvida disso, né? E aí, às vezes, a empresa fica alegando, porque não ligaram, por isso não tem necessidade. Não é obrigação do consumidor estar correndo atrás de resolver esse problema. Quem tem que resolver o problema causado pela empresa é a própria empresa. Ela que tem que resolver. E ela deixa, né, não dá informação, né? Esse período todinho aí foi o que eu acompanhei, que me relataram, né? Sexta-noite, sábado o dia todo, mas sábado à noite, e naquele sistema, entra de serviço 8 horas, vai chegar lá para restabelecer o problema, e às vezes, Eduardo, quase sempre é uma chave que abriu e o cara não vai lá fechar. Você dá uma parte, vereador. Uma parte, vereador Luane. A gente, o vereador Donato, como a gente estava vendo aqui, que a gerente foi até removida do grupo, né? A segunda coisa, a gente precisa entender qual é a empresa.
Quando a energia vai embora ali na mediação do Curari, muitas vezes é pelos galhos, árvore que cai por cima da rede, assim como deve ser no Altage também, ou em todo o careiro. A gente precisa saber qual é a empresa que presta manutenção nessas redes. A gente tem que iniciar por aí. E a Amazonas Energia pedindo também da gerente aqui que forneça o nome dessa empresa, porque ela que está ganhando para fazer a manutenção de poldagem nesses fios. Entendeu? Agora vai um consumidor ter uma geladeira, ter uma televisão queimada. A humilhação que você tem da empresa Amazonas Energia. Quando você procura ela, praticamente ela diz, dá o jeito de vocês. Agora, quando ela falta com a obrigação dela, a gente também tem que dar nosso jeito. Obrigado pela parte. A gente tem passado por esse problema já há muito tempo, né? Infelizmente, o nosso pensamento é que com a privatização iria melhorar. Infelizmente, eu não posso dizer que isso tenha acontecido. Eu venho acompanhando esses problemas desde o tempo que era estatal, né, empresa do governo, e depois foi privatizado. Infelizmente, o problema aumentou, né? O valor das contas de luz também aumentaram, né? A rigidez na questão do custo também aumentou, né? Então, infelizmente, nós tivemos uma perca muito grande quando se passou para estatal, né? Para empresa privada. Infelizmente, nós não obtivemos o resultado que era buscado com a privatização, né? E agora, nesse período de enchente, as coisas têm se intensificado, né? A Gutierrez continua na mesma, a gente já sabe. Se formou uma chuva, já sabe que nós vamos ficar sem energia, não é assim, vereador Luan? Se formou um tempo de chuva, já sabe que vai ficar sem energia. E nós passamos aí 2 madrugadas já seguidas sem energia, né? Mas natural, né, que isso aí vem acontecendo corriqueiramente, né? E infelizmente, a gente até, Eduardo, fica assim de mãos atadas, sem saber para onde pedir socorro quando se trata da questão de energia. Vereador, o senhor tem uma parte. Bom dia, presidente. Bom dia, a plateia que nos assiste. Nessa casa já foi tratado com antecedência a energia aqui. Foi um ano. É onde eles vieram aqui, prometeram melhoria, porque nós sabíamos o que ia acontecer, o que está acontecendo hoje. Aqui nessa casa, a gente toma aqui, como representante do povo, nós moramos nas comunidades. Nós trazemos para essa casa problema para se resolver e alguns que vêm acontecer ainda, né, dessas empresas que trabalham nessa área da energia, para com que ela possa fazer antes que aconteça. Nosso Altamira é diferente, Regilson. Nosso Altamira, ele passa por dificuldade quase que todo dia com problema de energia. O nosso povo do Cumã, que está nos assistindo, nosso povo do Maranata, né, essas comunidades de Genipapo, o lugar que fica mais distante do Altamira ali, é um sofrimento, meu amigo. Tem uma chave que abre lá no Santa Luzia, que é a chave geral, né, Chicão? Quando aquela chave abre, todo mundo fica sem energia. Quando elas vão fechar ela, abre lá na boca do Cumã. E o resto, pessoal, como é que fica? Né? Graças a Deus que tem um parceiro da comunidade, é parceiro da comunidade que sempre nos ajuda. E sempre a gente tem pedido para que, né, tenha essa pessoa qualificada nessa área para fazer essa manutenção de chave, e no momento que ela abrir, ter alguém lá para fechar. Porque às vezes as pessoas ficam sem energia, ficam sem acesso de WhatsApp. Como é que a pessoa vai fazer uma reclamação se não tem como fazer, que não tem WhatsApp, não tem energia? Então é complicada essa situação. Se tivesse uma pessoa lá para fazer isso, não precisava a gente estar fazendo ligação, né, para uma energia. E outra,
Eu sempre eu tenho um pedido para a população. Denuncie, ligue para a ANEEL, porque muitas das vezes a gente liga, né, para cá, para o Careiro, e às vezes é preciso a gente ligar para lá para poder gerar uma hora de serviço lá, e eles mandam aqui para o Careiro, enquanto tem toda essa demora, quem está sofrendo é o povo. Então é preciso que a empresa rever essa situação, para que nossa população ela seja atendida, principalmente nesse período de cheia. Tenho dito, vereador. Realmente, eu falei de um modo geral, é todo o nosso município, né? Eu não sei os outros municípios, a gente tem que falar pelo Careiro, né? Careiro da Várzea, e muito complicado a questão da energia no nosso município, né? Nós aqui também queremos usar esse tempo, né, e dizer que uma vez roubaram essa chave, não foi, Luciano? Roubaram essa chave uma vez. Temos um problema que eu não sei se é queda de árvore, mas se for, vereador Luan, ela só cai no mesmo horário. Porque eu tive num feriado aí na Terra Nova, vereador Chicão, e no horário de pico, 7 horas, 8 horas da noite, a luz. E era todo dia. Então, é um problema que a empresa identifica. Eu tenho certeza que eles sabem e eles identificam que é uma sobrecarga na rede e eles têm que fazer algo para que isso venha a ser resolvido. Eu não sei porquê, mas eles sabem que naquele período vai ser ligado o ar-condicionado, vai ser ligado o ventilador, vai ser ligado a televisão, né? E simplesmente o fusível queima, 8 horas da noite, aí fica-se a noite toda, fica-se até 9, 10 horas da manhã, que os funcionários vão chegar naquele local para religar o fusível, e aí fica normal e pronto. Só é isso, não tem nenhum trabalho para que venha prevenir, para que isso não aconteça normalmente. Quando é no outro dia, vereador Falcão, acontece no mesmo horário. Então, é muito complicado isso, a gente vê, sabe que a empresa, que nem o rapaz esteve aqui, que está passando por dificuldade, mas infelizmente a gente tem que ver o lado do consumidor. Está passando por dificuldade, mas querem receber a conta de luz. Se passar 2 dias e 2 meses, eles estão lá com a tesoura para cortar. Esses dias que ficou, né, na Terra Nova, esses dias seguidos, fora o prejuízo que deu para o pessoal que perdeu as insulinas, né? Que algumas pessoas me ligou que estragou a insulina das pessoas e foi um prejuízo grande, as pessoas ficaram sem a insulina e fora os alimentos que foram perdidos, né? Mas assim, aquelas pessoas que dependem desses medicamentos, né, todo dia, perderam. Infelizmente, estragou, porque não teve como conservar. Foram muitos dias seguidos, né? E eu tinha esquecido, vereadora Graça, de comentar a respeito dessa parte de saúde, né? Pessoas que tinham medicamentos que precisam estar na geladeira, perderam, né, esses medicamentos por falta da energia. Infelizmente, a nossa população não tem o costume de fazer denúncia e de procurar os órgãos competentes para que possam punir a empresa, né, de forma mais severa, porque do jeito que está acontecendo, só a gente falando aqui e eles ouvindo, não está mudando muita coisa não, infelizmente. Eu acho que, não sei, já disseram que o vereador não pode entrar com ação pública contra a empresa. Eu não sei, e a gente precisa ver com o nosso jurídico até onde a gente pode ir como casa, como legislativo, para que possa se fazer alguma coisa realmente para que essa empresa venha a ter um pouco mais de responsabilidade com a população do Careiro da Várzea. Ação civil pública, isso que eu não entendo. A associação pode entrar, o Ministério Público pode entrar, a Prefeitura pode, mas a Câmara não pode.
Então, se a prefeitura Que puder, cabe a nós, essa aí que chegou para mim na declaração popular. se a prefeitura puder, a gente tem que conversar com alguém, com o jurídico, Procurador, né? para que possa resolver e fazer alguma coisa, né, direcionado para esse assunto. Aqui eu quero comentar um requerimento que eu já tinha comentado, vereador Luan, na reunião passada, a respeito do mutirão. Estou encaminhando para a prefeitura o mutirão de limpeza na Gutierre, agora no período certo, né, que é esse período de alagado, onde a gente vai poder chegar a todos os locais, né, com as pequenas embarcações, para que se possa realmente fazer uma limpeza e que a gente vá, né, chegar ao objetivo, né, que é, nesse período de alagado, conseguir tirar todas as madeiras, né, garrafas plásticas, algumas sacolas, porque já foram feitas ações direcionadas principalmente para a questão de garrafas, de sacolas, mas a parte de madeira, vereador Luan, o senhor tem acompanhado lá, né, tem sempre cobrado também isso, e a gente está encaminhando o requerimento para a prefeitura para que logo, em breve, né, talvez essa semana ou no início da outra semana, a gente possa realizar esse mutirão de limpeza lá na Gutierre, né? Aqui também eu quero comentar um pouco a respeito do projeto de lei do Executivo, né, que está aí para ser votado. Nós, vereador Luan, o Executivo identificou, né, que ele não poderia estar sem a pasta da Secretaria de Transporte. É uma secretaria muito importante e eu digo a vocês, não vai onerar muita coisa para a prefeitura. A oneração vai ser pouca, porque já tem os funcionários, né? A gente vai apenas remanejar, o Executivo vai remanejar para que se possa botar essa secretaria em funcionamento, principalmente esse período de cheia. O nosso município é atípico, né? Nosso município são movidos muito por embarcações, né? Muito combustível, então a gente precisa realmente, vereador Luan, ter alguém na frente dessa pasta para que possa organizar as coisas, né, de forma para que venha trazer um serviço melhor para a nossa população, tá bom? Aqui é a justificativa do projeto, para que a gente possa realmente dar serenidade nessas obras que vêm sendo executadas, principalmente, né, nesse momento de alagado. Vereador Falcão, o senhor tem uma parte. Excelência, eu parabenizo Vossa Excelência e obrigado pela parte. Quando o senhor fala do projeto a ser votado hoje, para restabelecer a Secretaria de Transporte. Entendemos que foi um equívoco e todos nós somos passivos de equívocos, tá certo? Mas o importante é você reconhecer e restabelecer. Acredito que a Secretaria de Transporte era tão importante quanto as demais secretarias, como a Secretaria de Ação Social, de Obras, até porque ela cuida de toda a parte de transporte e precisa realmente ter uma estrutura maior para dar todo o apoio logístico que esta municipalidade precisa, por conta de que nós somos um município que nossas estradas, elas, principalmente nós, aqui no Careiro da Várzea, que é pelos rios, né? E com essa secretaria, com certeza nós teremos uma dinâmica bem melhor do que aí uma diretoria de transporte, né? Então, parabéns, restabelecer esta secretaria para que haja um melhor atendimento, uma logística com mais eficiência e mais rapidez aos nossos munícipes através do serviço dessa Secretaria de Transporte. Ok, obrigado, Excelência, pelas palavras, né? A gente sabe que, infelizmente, né, nós estamos aí passando por uma cheia que a gente imaginaria que seria de pequeno porte, né? Mas ela tem
as águas têm avançado, né, de forma preocupante, e nós temos que trabalhar para que possamos amenizar o máximo possível o impacto da enchente na vida dos nossos moradores do município de Carito da Várzea. Vereador Eduardo, você tem... Ainda dá tempo, um minuto. Estou partindo aí, senhor presidente, com relação, senhor vereador Regilson, com relação ao projeto de lei que recria, né? Isso. Na realidade, nós estamos aqui recriando, porque agora no começo do ano legislativo, ela foi dado baixa, que nós votamos, a Secretaria de Transporte. Eu fiquei até me perguntando à época por que tinha acontecido aquilo, mas aí em bocas pequenas estava dizendo que o prefeito tinha brigado com o Gilson. Aí para dar um castigo no Gilson ele fez isso. Não, brincadeiras à parte, eu acho importante ter a Secretaria de Transporte. Nós precisamos, senhor vereador, inclusive, matéria de um requerimento meu hoje, a prefeitura, o senhor vai andar na cidade, o senhor vê em frente à cidade, lá no prédio onde essa casa, através do vereador Totônio, pediu para ser restabelecida para que fosse feito o antigo mercado municipal ali, 2 ou 3 carros abandonados. Você segue mais aqui do lado da quadra, eu estava ontem, o carro-pipa está lá jogado. Você vai aqui para a boca do Cambiche, tem um trator, um rolo compressor lá, abandonado no sol e na chuva. Por que é importante a Secretaria de Transporte? Para ela organizar isso. A prefeitura tem que ter um galpão para aguardar esses equipamentos que estão todos dispersados aí pelo município. Por isso, na época, eu não entendi por que estava dando baixa a Secretaria de Transporte. E você lendo aqui o projeto de lei, rapaz, é uma secretaria que realmente, se funcionasse, né? Se funcionasse, realmente está lá no projeto de lei. Eu, particularmente, não vou votar contra, porque eu sei que precisa essa secretaria ter. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que cobrar para que realmente o objetivo da secretaria seja feito. Até hoje, vereador, até hoje eu não entendi esse armazenamento de combustível desregrado que nós temos aqui na orla da cidade, que é responsabilidade da Secretaria de Transporte, acontecer. Até hoje, o senhor sabe, Vossa Excelência sabe, que eu sempre fui contra isso aqui, sempre me posicionei contra a gente ter que adquirir combustível em Manaus e depois do município ter pontão para vender, né? Eu sei que tem as questões de licitação de tudo, mas quando se quer, se faz. Quando se quer, faz acontecer essa realidade. Então eu já vou, assim, finalizando, não vou votar contra, eu acho interessante, importante que tenha a Secretaria de Transporte, mas que a gente tenha que realmente cobrar dela, é o que eu vou fazer, para que realmente o objetivo dela seja criado, e não um simples cabide de emprego. Obrigado, Excelência. É um dos projetos, né, do Executivo, esse galpão. Infelizmente, a vereadora Graça tocou no assunto, né, que isso tem travado muita coisa, a questão da SPU dentro do nosso município. E a gente sabe que quando o Executivo vai executar, fazer um projeto desse, para que seja construído alguma coisa, para que haja legalidade, tem que ter a documentação da área, né? Infelizmente, esse galpão, vereador Eduardo, já era para ter saído há muito tempo, mas a gente esbarra na questão da documentação diária, né? A gente tem realmente, vereadora Graça, que avançar nessa questão. Nós já perdemos prédio do INSS, nós já tivemos em conversa com a Caixa Econômica, infelizmente a parte documental de terreno não andou, né? E a gente tem esse problema dentro do nosso município, principalmente aqui na sede, né? Onde são poucos os terrenos, eu acho que tem nem o Taos, né? Na área do interior a gente consegue, né? O Taos e consegue resolver, mas aqui na área, né, urbana é mais complicado ainda, tá bom? Muito obrigado, eu peço a compreensão dos nobres colegas para que a gente aprove essa matéria do Executivo, tá bom? E
Quero agradecer, né, a todos vocês. Um forte abraço, bom dia a todos. Vou chamar a prefeitura para aprender com a Câmara. A Câmara está aí, a obra da Câmara está aí, ó. Toda documentada no terreno. Qual é a diferença? Eu acho que falta empenho mais do Executivo. A obra da Câmara ali foi toda documentada pelo SPU já. Porque senão não podia fazer a obra. Na porrada. Não tendo mais vereador inscrito no grande expediente, eu autorizo, passando para a ordem do dia, eu autorizo o vereador Felipe Secretário para a leitura das matérias dadas na mesa. Encaminhamento ao Executivo. Autoria, vereadora Fabiola Rocha. Só rapidinho, o Jean, ele deu uma explicação de por que não vinha? E depois que ele está ocupado ali com o pessoal do governo federal. Tá, convoca para a próxima sessão. Ok. Pergunta primeiro se ele pode vir. Indicação número 10 de 2025. Indica ao Autoria, vereadora Fabiola Rocha. Indica ao prefeito a contratação de psicólogos para todas as equipes de saúde. Indicação número 11 de 2025. Indica ao prefeito a contratação de coordenador de saúde mental na Secretaria de Saúde. Pode dar continuidade, isso é só pela indicação. Pode continuar. Agora fez a defesa na tribuna. Votação turno único. Autoria, vereadora Fabiola Rocha. Requerimento número 207 de 2025. Requer ao prefeito a implantação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, suporte 1, e de um local adequado para seu funcionamento. Requerimento número 209 de 2025. Requer a realização de audiência pública com as autoridades competentes para discutir ações de saúde mental no município. Requerimento número 207, requerimento número 209, 2025, autoria, vereadora Fabiola Rocha, coloca em discussão. Oi. Senhor presidente, aqui a gente só tem que determinar. Oi. Vai falar? Não, só ia salientar que já foram discutidos. Pois é, eu só quero assim fazer um adendo para que a gente especifique quais as autoridades vão ser chamadas, né? Secretário de Saúde, Sim. Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social. Essa é uma audiência pública importante. Sim. Entendeu? Depois define, né? Vai ser assim um órgão em âmbito municipal. Ninguém vai chamar ninguém de. Não vai convidar ninguém do Estado, essas coisas. Eu acharia interessante, coordenação, né? A gente vai definir direitinho e a gente retorna, tá? Sim. Começa a o requerimento número 207, o requerimento número 209, 2025, autoria vereadora Fabiola Rocha. Não tem que querer discutir, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o total, levanta. Aprovado. Requerimento número 210 de 2025, autoria vereador Regis Brito. Requer ao prefeito que seja realizado mutirão de limpeza na Gutierrez. O requerimento número 210, autoria vereador Regis Brito, eu coloco em discussão. Senhor presidente, esse requerimento já foi defendido na tribuna e eu peço aos nobres colegas que ajudem a aprovar para que possa ser encaminhado para o executivo. Não tem quem vai discutir o requerimento número 210, autoria vereador Regis Brito, eu coloco em aprovação.
Quem for a favor, permaneça como está, o contato levando. Aprovado. Pode dar continuidade, vereador. Requerimento número 211 de 2025, autoria, vereador Chechel. Requer ao prefeito que faça um ramal no tempo da seca na comunidade do Igarapé-Açu, para com que os produtores possam escoar suas produções e os alunos possam virem para a escola. Requerimento número 212 de 2025, requer ao prefeito que possa fazer a construção de um alambrado no campo do Careiro Esporte para a realização dos jogos da competição Copa Floresta, que será realizada no município. O requerimento número 211, o requerimento número 212 de 2025, autoria, vereador Chechel, coloca em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia, plateia que nos assiste. Senhor presidente e demais pares, trago para essa casa hoje o requerimento de número 211 para com que os nossos amigos vereadores possam avaliar e aprovar esse projeto para com que o nosso executivo possa fazer. Esse requerimento de número 211, eu estive visitando a comunidade ali no Igarapé-Açu e é uma comunidade que produz bastante hortaliça. E eles me relataram esses fatos que acontecem no período da seca, onde eles ficam ali isolados por uma barragem. E na conversa eu, falando com eles, perguntei qual era o meio mais fácil e melhor para eles, naquela comunidade, onde me relataram que era de suma importância que se fizesse um ramal, beirando ali o Igarapé, para com que os produtores possam trazer sua produção direto para o barco, porque se tratando de hortaliça, tem que ter todo um cuidado, senão é uma perca. Então fica aí esse requerimento para os demais pares aí, e conto com o apoio de vocês. O requerimento de número 212, que requer ao prefeito que possa fazer a construção do alambrado no campo do Esporte Clube da Várzea. Nossos queridos pares estão cientes que vai ter a competição da Copa Floresta. E o primeiro jogo entre Careiro Esporte, Careiro da Várzea, vai ser Castanho. Então é preciso que se faça um alambrado ali no campo, porque se vierem fazer fiscalização, quem é o grande prejudicado é a equipe de Careiro da Várzea, que é onde ali, se tratando de regulamento, ela vai perder os pontos que seria disputado em campo, vai perder os pontos daquela competição por falta de não estar organizado o campo para receber a equipe para jogarem. Então fica aí esse requerimento, para com que nossos parceiros vereadores possam também aprovar e o nosso executivo possa realizar esse trabalho. Mande realizar esse trabalho. Ainda em discussão. Oi. Senhor presidente, o requerimento de número 211 do vereador Chechel, ele já foi votado nessa casa. Foi autoria do vereador Nonato Conde, se eu não me engano. Tá? Quanto o requerimento foi? Quanto ao requerimento de... Oi. Quanto ao requerimento de número 212, parabenizar a Vossa Excelência, vereador Chechel, que é, segundo o nosso amigo Cláudio Nobre, que é o coordenador de disputa da Copa da Floresta, ele orientou os municípios que tem que ter alambrado para poder sediar uma partida da Copa da Floresta. Então, parabenizo Vossa Excelência, vereador Chechel, pela indicação, pelo requerimento, e conte com o nosso voto. Vereador Chechel, já é certo
Sim, já é certo e, segundo as informações, é dia 15 de agosto, né? Vai ter essa competição. Então, falando um pouco aqui do requerimento do número 211, que foi feito já, né, pelo nosso amigo Leonardo Condes, e aí vamos para a discussão. Volta aí, se tiver confirmado, não tem problema. Já está. Aí volta em votação. Tem que tirar? Então tem que tirar. Como o requerimento do 211 já foi votado aqui na casa, a gente vamos votar tirar de pauta e botar o 212. Não tendo mais ninguém discutir, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça como contrário e contrário demais. Aprovado. Pode dar continuidade, vereador. Autoria, vereador Eduardo Barbosa. Requerimento número 203 de 2025. Requer ao prefeito municipal que construa um galpão para abrigar os equipamentos de sua propriedade. Requerimento número 214 de 2025. Requer Ministério da Infraestrutura que seja adquirido para o nosso município uma patrulha mecânica. Requerimento número 215 de 2025. Requer ao Ministério da Saúde que seja disponibilizado para o nosso município unidades odontológicas móveis. Requerimento número 216 de 2025. Requer ao Banco Bradesco que seja disponibilizado um caixa eletrônico 24 horas no mercado municipal da Gutierrez. Requerimento número 217 de 2025. Requer ao Ministério das Cidades que seja disponibilizadas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida Rural para o nosso município. O requerimento número 213, 214, 215, 216 e 217, autoria vereador Adão Barbosa, eu coloco em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, como eu já me referi, o 213 já está mais do que na hora da gente conseguir construir, né, um galpão para guardar as máquinas, os patrimônios móveis, máquinas, lanche. Eu esqueci de falar que tem outra lancha ali naquela antiga UBS perto da feira também que está lá jogada. Então a gente tendo um galpão fica mais fácil de guardar esses bens e, se for o caso, recuperá-los, né? Porque tem muitos bens que podem ser recuperados. Exemplo disso é aquela lancha que está parada do lado da UBS antiga, da estrutura lá que foi feita. Aquela lancha é alumínio, aquilo ali, uma tinta deixa ela mais bonita do que o vereador Regilson, na hora. Então é só querer recuperar. Lixou, pintou, está novo, é alumínio não estraga, né? Então, dentre essas outras coisas, por isso que a gente apresenta a proposta de criação, de construção de um galpão para essa finalidade. Outra situação, senhor presidente, é que a gente requer ao Ministério da Infraestrutura uma patrulha mecânica para o nosso município, né? Nós precisamos muito na época de barragem, época de aterro, para fazer aterro, né? Tudo isso são coisas muito importantes para o nosso município que a gente precisa ter de posse uma patrulha mecânica para esse sentido. Depois a gente quer ao Ministério da Saúde a questão das unidades odontológicas móveis. A questão da saúde bucal também é algo muito importante, né? E o nosso município tem que começar a acessar esses programas federais, né, para que a gente possa obter, trazer para o nosso município. E nesse sentido é que o nosso requerimento quer alcançar. E a questão do Banco Bradesco, né? Na vez passada a gente falou aqui, foi por questão 24 horas, que foi um pedido do vereador Luan, que na legislatura passada tinha um pedido meu. Eu falei que nós fizemos todas as tratativas. Quando foi para finalizar, a empresa do Banco 24 Horas, que é uma empresa privada, que é paga pelos bancos que tem convênio com ela, né, fez
somou lá a despesa que até custaria 17 mil reais, e alguém teria que arcar. Nesse sentido, eu não podendo, e meu relacionamento não é os melhores com o executivo, então eu abdiquei da realidade e optei pelo Bradesco. Inclusive, senhor presidente, na realidade do Bradesco, eu quero aqui até franquear para ser um requerimento de todos nós, né? Quem quiser assinar e subscrever, sinta-se à vontade, porque é algo muito importante. No mandato passado, eu pedi ao senador Plínio que fizesse isso. E até cobrei agora da Marisa, da secretária dele, e ela me mandou o requerimento, a resposta do Bradesco, que o Bradesco pensa que aqui é Brasília, né? É Manaus, né? Que já tem, ela falou que já tem um posto, tem mais dois, acho que um é o Rio e outro eu não sei quem, tem mais dois, né? Aí eu disse para o Adib, que foi ligado nele, disse, mas Adib, vou te mandar uma foto aqui, de onde é que tem e para onde a gente quer. Aí disse, rapaz, atravessa esse rio todo, mano, atravessa esse rio todo, pô. Aqui ninguém é ligado por carro, não. Aqui é por lancha e tudo é difícil e custa dinheiro. Ah, então eu vou explicar isso para eles. Então explique para eles que a gente quer para o mercado municipal do município que fica desse outro lado, no começo da BR, que passa um monte de pessoas para municípios próximos e também o resto do Brasil, quem consegue chegar, né? Quem consegue chegar, quem não consegue fica por aqui mesmo, né? Aí disse, então, vereador, eu vou conversar novamente com eles. Converse. Não é nada mais, né, do que a necessidade que a gente precisa. Então, senhor presidente, fica franqueado aí para quem quiser assinar junto comigo esse requerimento. E o último, que é das unidades habitacionais. Nessa visita que nós tivemos em Brasília, nós tivemos no Ministério das Cidades. E lá a gente pôde ver assim, a realidade das questões das unidades habitacionais para a zona rural. E aí é o Minha Casa Minha Vida, que foi criado pelo governo Lula, para atender a zona rural. E a gente também pega aqui, ao Ministério da Cidade, disponibilize para nós unidades. Porque à época a Associação dos Municípios estava com pedido, mas tinha, pelo que eu entendi, pedido de forma errada, para um outro programa que não ia atender a gente, né? No caso a zona rural. E para o Careiro da Vaza estava lá o pedido de 45, né? 45 unidades, e outros. Então a gente solicita pelo programa correto para que esse benefício possa chegar até a nossa cidade. E na época também, o presidente anunciou lá a questão dos financiamentos que vai acontecer pelo governo federal para a construção de banheiros, né? Banheiros, habitações que não tem banheiro, ou quando tem banheiro de forma errada, que agride o meio ambiente. Então esse financiamento que vai surgir agora é justamente para atender aquela família que não tem um banheiro em casa, que possa fazer um banheiro com todos os requisitos ambientais, com fossa, ecológica e tudo, né? Para que a gente acesse aí nessa realidade uma qualidade de vida melhor para as famílias e para o nosso município. E nesse sentido, senhor presidente, eu peço a aprovação de todos os demais pares para que a gente possa, né, também conseguir esses benefícios para o nosso município. O requerimento número 213, 214, 215, 216, 217, autoria do vereador Eduardo Barbosa. 216 é com ressalva, né? 216, quem quiser. Está franqueado aí para quem quiser assinar, fica no. Para dar mais força, bota em nome de Deus para dar mais força. Portanto, quem quiser mais discutir, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça como está, votar, levantem. Aprovado. Dando continuidade, requerimento número 218/2025, autoria vereador Totonho, requer ao prefeito a construção de uma cisterna para as famílias da comunidade de São José do Mutu, na área onde não chega a água do poço artesiano. O requerimento número 218/2025, autoria vereador Totonho. Peço licença para discutir um pouquinho daqui. Segundo as famílias lá, o poço
tem um poço lá, mas tem uma família um pouco distante, não chega a água do poço. E lá, segundo que me passaram, já fizeram uma cisterna lá na pousada do ex-vereador Nato, vice-prefeito, ex-prefeito, e deu certo. Ele mesmo me falou que está funcionando. Então eu gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho essa situação, que tem umas famílias lá que vão, sabe? Eu não conheço, não vou mentir, que me ligaram. E lá não tem, é muito difícil água lá nas famílias. Então a gente pede também aos jovens que aproveitem o requerimento. Não só eu agradeço, mas com certeza essas famílias lá do Mutuca vão agradecer. Portanto, quem queira mais discutir, eu coloco em aprovação o requerimento número 218, autoria vereador Totônio. Quem for a favor, permaneça o contrário levando. Aprovado. Autoria, vereador Luan Correia, requerimento número 219/2025, requer do prefeito apoio na logística, alimentação e estadia para os atletas e comissão técnica que irão participar da Copa da Floresta de Futebol. Requerimento número 220/2025, requer ao prefeito a criação da primeira feira agropecuária na Agrovaza, com palestras, exposição de animais, rodada de negócios, financiamentos e etc. O requerimento número 219, requerimento número 220, autoria, o vereador Luan Correia, coloca em discussão. Senhor presidente, a gente solicitou o requerimento de número 219, que requer da Prefeitura o apoio na logística, na alimentação e estadia para nossos atletas e comissão técnica que vão participar da Copa da Floresta de Futebol. Lembrando que a Copa da Floresta de Futebol Amador é o evento esportivo, o maior evento esportivo da região norte. Né? Uma idealização do meu amigo, deputado estadual Rosenho, que veio para somar à frente da Federação Amazonense de Futebol e dar mais visibilidade às nossas ligas esportivas, a qual eu parabenizo o presidente da liga, o senhor Gomes, que legalizou a nossa liga municipal aqui, né? Dizer desde já que pode contar com o apoio do vereador Luan, que é uma causa nobre, uma causa que a gente gosta, né? Que a gente sempre está dentro também, levando esses campeonatos para as comunidades. Quanto ao requerimento de número 220, que requer a criação da primeira feira agropecuária da Agrovásia, eu digo o seguinte: não se tem agrovásia sem trazer realmente quem interessa, que são os produtores rurais. Não adianta ter uma festa sem trazer os nossos produtores para participar. Eles que são dono da festa. Então, a gente pede do prefeito municipal que não se faça só a festa, mas que traga essas pessoas para trazer seus animais para a exposição, para uma rodada de negócio, né? Traga as empresas de apoio e peço do prefeito, da Secretaria de Cultura, que pense sobre essa festa. Eu sou a favor desde já da Agrovásia, mas desde que faça a feira agropecuária, porque de nada adianta ter uma festa de um dia e chamar ela de Agrovásia sem fazer essa feira agropecuária. Assim eu tenho isso. Não tendo mais quem queira discutir o requerimento número 219, requerimento número 220, autoria vereador Luan Correia. Eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o controle levando. Aprovado. Dando continuidade, autoria vereador Chicão do Areal, requerimento número 221 de 2025, requer do prefeito a liberação de uma balsa nos dias 26, 27 e 28 de julho
para servir na festa da Igreja Assembleia de Deus em Altair-Mirim. Requerimento número 222 de 2025 requer ao prefeito a construção de dormitório atrás da UBS da Nova Aliança, com 3 cômodos. Requerimento número 223 de 2025 requer ao prefeito que coloque bueiros no ramal do 8. Só rapidinho, senhor presidente, que era para ter entrado com ressalva, colocar o nome do vereador Nonato Conde também. Nos dois não. O requerimento número 221, requerimento número 222 e requerimento número 223, 2025, autoria do vereador Chicão Del Real, coloca em discussão. Senhores vereadores, meu bom dia. Senhor presidente, hoje a gente está aqui para solicitar desta casa o apoio para o dia 24, aqui está 26, tá? 24, 25, 26, 27, 28. Aí está aqui 26, começa a festa, tá? 26 começa a festa. Uma balsa que venha dar o apoio para os barcos, para ela chegar antecipada, né? É do dia 24. E como é uma festa, senhores, de 100 anos do Evangelho no Cariri da Base, nós estamos pedindo ao prefeito que libere esta balsa. E eu acredito que vem gente até do Japão, porque já marcaram presença, isso é sério. Hoje até o Eduardo deu um bombom aqui pensando em... Mas é sério, ele está com brincadeira, né? E vocês estão convidados também, senhores, se fazem presente, quiserem compartilhar o quê? E esse dormitório ao lado da UBS, né? Existem algumas coisas na nossa vida que nós aceitamos, e aí nós somos coniventes em algumas situações. Ninguém é nécios, né? Somos todos idôneos, pessoas de bem. E o que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros. E os profissionais, eles precisam de um carinho, porque eles também dão carinho. E quando se trata de saúde, é complicado, né? Muitas vezes o médico não poderia morrer, né, Eduardo? Mas infelizmente acontece. O fisioterapeuta não podia descer, né? É fisioterapeuta, né? O nosso amigo pediatra. Mas também passa por situação difícil, né? Então eu estou pedindo aqui o nosso manda-chuva do seu Pedro Guedes, o seu Regilson Brito, que nos dê essa criatividade aí. E no ramal do 8 também nós estamos fazendo esse apelo, porque está sendo prejudicado num momento o transporte escolar, porque as águas estão passando, né, a chuva, enfim. Infelizmente é ramal ainda, mas eu acredito que daria para ter sido feito isso, Edilson. Sério mesmo. Então assim, são os boieiros que nós estamos pedindo encarecidamente, senhor presidente. E tem mais, era só isso. Meu bom dia. Não tendo mais quem queira discutir o requerimento número 221, 222, 223, 2025, autoria, vereador Chicão Del Real, coloca em aprovação. Queria só parabenizar o vereador Chicão pelo requerimento 221 e parabenizar desde já a Igreja Mãe do Altair-Mirim pelo seu centenário, ali onde a gente tem muitos amigos, né? E vai ser de suma importância também para o povo do Altair-Mirim, que é um povo evangélico. Tá? Então, parabenizo Vossa Excelência, vereador Chicão. Não tendo mais quem queira discutir. Requerimento 221, 222, 223, 2025, autoria, vereador
Chicão da Leal, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça contra o autor da lei. Aprovado. Secretário de Comunidade. Autoria, Prefeitura de Careiro da Várzea, projeto de lei número 14 de 2025, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 693, de 27 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a restauração e modernização administrativa do Poder Executivo do município de Careiro da Várzea, Estado do Amazonas e da outras providências. É o projeto de lei número 14 de 2025, daria a Prefeitura. Os nobres colegas todos têm cópia do projeto de lei? Todos, né? Então, eu peço aos nobres colegas para que a gente não leia todo esse projeto de lei. Eu vou fazer só a introdução e, em seguida, o senhor presidente faz as tratativas legais. O prefeito municipal de Careiro da Várzea, Amazonas, usando das atribuições que ele confere no artigo 67, inciso 4 da Lei Orgânica do município de Careiro da Várzea, faz saber que a Câmara Municipal de Careiro da Várzea aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica acrescido a linha K do inciso 4 do artigo 5º da Lei Municipal número 693, de 27 de janeiro de 2025, que trata sobre a reestruturação e modernização administrativa do Poder Executivo do município de Careiro da Várzea, com a seguinte redação. O projeto de lei número 14 de 2025, autoria Prefeitura de Careiro da Várzea, como já foi dito, e com urgência, eu coloquei em aprovação. Está em discussão, senhor presidente. O projeto de lei está em discussão em janeiro. Sim, pode. Se alguém quiser discutir. A gente, no plenário, eu falei o seguinte, que na tribuna eu falei o seguinte, que o progressista, ele indicava pelo voto contrário à criação da secretaria. Só que eu lembrei que a gente é federação agora, né? É União Progressista, né? Então a gente não pode falar pelo partido União Progressista, no caso, né, Vossa Excelência Vereador Valdemiro? Bom, a gente conversamos aqui, a oposição conversou bastante aqui, né? Nós vamos votar a favor da criação dessa secretaria, desde que funcione, desde que essa secretaria ela funcione assim como o vereador Eduardo falou, que a gente possa dar um choque de gestão, que a gente possa tirar esses veículos que estão parados, sucateados por aí e botar para funcionar. A gente vamos fazer nosso papel, que é fiscalizar, ver se realmente essa secretaria ela vai funcionar. Eu ainda tenho o meu entendimento que o momento não é de criação de secretaria. Vereador Lu, eu falo pelo meu mandato. A gente precisa enxugar a máquina. E para enxugar a máquina nós precisamos reduzir o número de secretaria. Mas a oposição vota a favor. Senhor presidente, uma questão de ordem regimento. A suspensão para que a gente possa votar essa matéria. 5 minutos. 5 minutos eu quero que eu não voto nem no olho. Bom, o projeto de lei número 14 do 2025 eu suspendo por 5 minutos, a gente voltamos para dar continuidade no projeto para votação. Já desligou?